Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas vielas estreitas e escuras de um bairro operário, a Mina, de 18 anos, vivia em condições precárias com a mãe doente e o irmão mais novo. O apartamento deles, localizado no último andar de um prédio em ruínas, era pouco mais que um cômodo apertado onde a umidade impregnava as paredes e as janelas. Com suas grades enferrujadas, deixavam entrar o vento gelado todas as noites. Era o refúgio deles contra as intempéries da vida, um lugar onde se agarravam à esperança mesmo quando tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. Todos os dias, a Mina se levantava antes do amanhecer, com o corpo exausto pelo trabalho incessante, mas a mente ainda afiada. Ela sabia que precisava trabalhar duro se quisesse que sua mãe, que estava doente com tuberculose, e seu irmão mais novo, que sonhava em se tornar médico um dia, tivessem alguma chance de superar aquela vida de miséria. Seu trabalho era vender frutas e verduras nas ruas movimentadas da cidade. Assim que o sol nascia, ela ia ao mercado central, enchendo sua carroça com os produtos que havia comprado no dia anterior, muitas vezes a um preço alto, na esperança de obter lucro suficiente para sustentar sua família. Seu sorriso, embora cansado e marcado pela dificuldade, atraía a simpatia dos transeuntes. As pessoas às vezes paravam para comprar um pouco de tudo, mas muitas vezes não era o suficiente para compensar as horas de trabalho duro e a ansiedade que a dominava. A Mina sabia que sua existência seria uma série de lutas sem fim, uma batalha diária onde a pobreza e o cansaço se misturavam com uma sensação de resignação, a menos que algo mudasse. Mas ela nunca reclamava. Sabia que precisava seguir em frente por si mesma, por sua mãe e principalmente por seu irmão, que contava com ela para lhe dar um futuro melhor. Numa noite de inverno particularmente rigorosa, após um dia de chuva torrencial e poucos clientes, a Mina caminhava para casa exausta. Suas mãos estavam cobertas de cortes, o casaco úmido grudava na pele e o cansaço pesava em suas pernas como correntes invisíveis. Sua sacola de compras estava pesada e, apesar de tudo, ela continuou andando, caminhando com determinação pelas ruas molhadas. Não tinha intenção de se deixar abater pela chuva. Para ela, cada centavo ganho, cada fruta vendida, representava uma promessa cumprida. Cada pequeno gesto podia aliviar um pouco o sofrimento de sua mãe ou fazê-la sorrir, mesmo que brevemente. E para seu irmão, cada esforço era um passo em direção à realização de seu sonho. Fora um dia longo e difícil, e a chuva que caía agora parecia que acabaria com toda a esperança da cidade. Ao se aproximar do beco escuro que levava ao seu apartamento, um ruído fraco, porém distinto, chamou sua atenção. A princípio, pensou que fosse um gato ou um animal de rua, mas algo no barulho a intrigou ainda mais. Curiosa, avançou em silêncio, seus passos abafados pelo som da chuva. No final do beco, quase invisível na escuridão, viu uma figura. Um homem jazia no chão, meio coberto por sombras espessas. Usava um terno elegante, mas sua aparência estava longe da de um homem comum. Seus cabelos desgrenhados, seu rosto marcado pela dor e suas roupas rasgadas traíam uma luta interior. Garrafas vazias, vestígios de drogas espalhados ao seu redor e um fedor nauseante impregnavam o ar. O homem parecia estar em um estado de total abandono, sua respiração irregular como um sopro de vida suspenso entre dois mundos. Seu corpo jazia em uma postura que testemunhava uma longa queda tanto física quanto moral. A Mina parou por um instante, seus olhos examinando a cena à sua frente. Ela se perguntou se deveria simplesmente continuar seu caminho. Afinal, havia tantas pessoas vivendo em condições semelhantes naquele bairro, e muitas delas eram ignoradas por quem passava. A indiferença parecia uma resposta natural em um mundo onde o sofrimento estava se tornando quase comum. Mas algo em seu coração lhe dizia que ela não podia virar as costas para aquele homem. Ela se ajoelhou cautelosamente ao lado dele, seu olhar penetrante no do estranho. Um arrepio de incerteza a percorreu, mas ela não recuou. Ela sempre acreditara que a bondade e a humanidade não eram medidas pelo status ou pelas circunstâncias de um indivíduo, mas pela intenção do coração. Ela respirou fundo e, sem hesitar, colocou a mão gentilmente em seu rosto marcado pela dor. Com gestos ternos, ela limpou a lama grudada nas roupas dele e lhe deu água da própria bolsa. Ele estava semiconsciente, seus olhos subindo lentamente para os dela, como se não conseguisse descobrir se ainda estava vivo ou se sua mente o estava abandonando. A Mina, apesar do cansaço pesando sobre seus ombros, demorou um pouco mais para se certificar de que ele respirava corretamente. Ela não estava com medo. Era como uma missão, um instinto profundo lhe dizendo que precisava ajudá-lo, não importando os riscos ou o cansaço.
Suas mãos tremiam levemente enquanto acariciavam seu rosto, mas ela estava determinada. Eu te ajudo, sussurrou ela, alheia ao perigo ou à exaustão que a dominava. Essas palavras, simples, mas cheias de determinação, atravessaram a noite escura. O som da chuva torrencial, os raios de luz bruxuleantes dos postes de luz, tudo se dissipou enquanto Amina se concentrava no homem caído. Ela sabia que cada ação contava. Foi um momento suspenso no tempo, um momento em que o mundo pareceu desaparecer, dando lugar à urgência da ajuda humanitária pura e incondicional. Ela lhe deu água com a mão tremendo levemente enquanto despejava algumas gotas em sua boca. Ele parecia tão fraco, tão distante da realidade, que Amina se sentiu quase impotente diante de sua fragilidade. Mas ela não podia se dar ao luxo de pensar no impossível. Ele precisava sobreviver. Ela se ajoelhou mais perto dele, com o coração disparado, enquanto tentava endireitá-lo com uma delicadeza que desconhecia possuir. A tarefa era árdua, e ela sentia a dor em seus braços e suas costas cansadas. Mas não desistiu. Com grande dificuldade, conseguiu apoiá-lo, ajudá-lo a se levantar, guiando-o lentamente até um canto um pouco mais iluminado, onde o brilho fraco de um poste de luz projetava sombras longas e sinistras. Ela não tinha nada a oferecer além do pouco que tinha consigo. Do fundo da bolsa, tirou um pedaço de pão seco que guardava com carinho, pensando que ele poderia estar exausto demais para comer, mas que não custava nada tentar. Ofereceu, esperando que ele tivesse forças para aceitá-lo. Ele então a olhou com os olhos semicerrados, e a observou com uma intensidade estranha, como se tentasse entender quem ela era e por que estava ali. Mas naquele preciso momento, não conseguiu mais compreender nada, perdido numa névoa de confusão e dor. Finalmente, sem dizer uma palavra, mergulhou lentamente num sono profundo, com a respiração se acalmando, mas ainda irregular. Amina, preocupada, ficou ali por um longo momento, com os olhos fixos nele. Observava cada respiração dele, cada movimento de seu corpo exausto, perguntando-se se estava fazendo a escolha certa. Mas em seu coração, um sentimento de responsabilidade crescia. Ela não podia simplesmente deixá-lo morrer ali. Esta era sua única chance de lhe trazer algum conforto, alguma humanidade. No entanto, ela também sabia que seu próprio lar a aguardava. Sua mãe doente e seu irmão que ainda não havia comido, eram os outros motivos que a mantinham naquele mundo cruel. Então, com o último olhar preocupado, ela se levantou com os músculos doloridos e se afastou lentamente, deixando o homem em um estado relativamente estável, mas ainda vulnerável. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Amina levantou-se novamente para ir trabalhar. O céu ainda estava escuro, as ruas desertas e o ar frio lhe queimava a pele. Mas ela não tinha o luxo de ficar debaixo das cobertas. O dia ainda prometia ser longo, e ela tinha apenas um objetivo em mente: ganhar algum dinheiro para cuidar da mãe e alimentar o irmão. Ao chegar ao mercado, com o carrinho carregado de frutas e verduras, viu um grupo de homens bem vestidos vindo em sua direção. Um deles, em particular, destacava-se dos demais. Usava um terno impecável, de corte impecável, e seu rosto era marcado por uma certeza silenciosa, quase autoritária. Amina parou por um instante, o olhar fixo naquele homem, incapaz de compreender o que o conectava à sua própria vida. O homem se aproximou dela com o olhar fixo no dela, como se existisse um vínculo invisível entre eles, um vínculo que nem ele nem ela ainda entendiam. Ele estava acompanhado por 2 imponentes guarda-costas, cujos olhares penetrantes perscrutavam a cena com uma vigilância que denunciava seu papel. Amina o examinou por um instante, sentindo um arrepio de incerteza percorrer sua espinha. O homem, com uma voz calma, porém emocionada, surpreendeu-a ao fazer a pergunta que trouxe à tona a lembrança que ela julgava enterrada nas brumas da noite anterior. Você não me reconhece, não é? Amina olhou para ele, ligeiramente perturbada. Ela franziu os lábios, seus pensamentos oscilando entre o cansaço matinal e o esforço de rastrear suas memórias. Aquele rosto. Não lhe lembrava nada. Ela vasculhou a memória, mas não conseguia se lembrar de onde o vira, ou o que o trouxera até ela. O homem, com uma gentileza surpreendente, sorriu levemente e se apresentou. Sou Gabriel Dufresne, disse ele, sorrindo. O homem que você salvou ontem à noite. As palavras atingiram Amina como um trovão. Gabriel Dufresne. Ela nunca tinha ouvido aquele nome, mas o olhar dele, cheio de reconhecimento, e a menção ao incidente do dia anterior a trouxeram de volta à noite em que ela estendera a mão para um estranho, sem saber que ele era alguém importante. Ele então lhe entregou um cartão dourado, como uma chave para outro mundo, onde homens como ele pareciam existir em uma realidade a anos-luz da dela. No cartão, um número de telefone e um endereço de prestígio, escritos em letras prateadas, brilhavam resplandecentes.
Quero te agradecer, continuou ele com a voz ainda calma, mas tingida de genuína emoção. Você fez o que ninguém mais faria. Você me salvou. Não apenas fisicamente, mas também me ajudou a recuperar minha dignidade. E por isso serei sempre grato. Seus olhos azuis profundos brilhavam com uma gratidão que Amina nunca vira em um homem antes. Era um olhar puro, livre de qualquer vaidade ou orgulho. Não havia intenção de manipulação, apenas uma profunda gratidão por ela. Amina, confusa, não sabia o que dizer. Ela estava acostumada a desconfiar de pessoas como ele, homens ricos e poderosos que viviam com uma autoconfiança quase arrogante, indiferentes à realidade de pessoas como ela. No entanto, havia algo em seus olhos que a fazia acreditar, algo genuíno, quase desesperado. Ela sentia que ele não estava simplesmente agradecendo por um ato de caridade, mas por algo maior, algo que poderia tê-la mudado também, de maneiras que ela ainda não compreendia. Ela baixou os olhos por um instante, lançando-lhe um olhar furtivo antes de responder com voz suave, porém respeitosa: não é nada. Eu só fiz o que gostaria que fizessem pela minha mãe ou pelo meu irmão, se um dia estivessem em situação semelhante. Suas palavras eram simples, mas sinceras. Ela lhe entregou o cartão dourado que ele lhe dera, pronta para retomar o trabalho, pensando que a reunião logo terminaria. Mas Gabriel a encarou por mais alguns instantes com um sorriso discreto nos lábios, antes de retribuir um último olhar, carregado de um segredo pesado. Não vou mais incomodá-lo, disse ele finalmente. Ele fez uma leve reverência e se virou para sair com seus guarda-costas, mas não sem lançar um último olhar por cima do ombro, como se esperasse uma reação, um sinal dela. Amina o observou caminhar pela rua, uma onda de perplexidade a invadindo. Ela se perguntou se realmente havia acabado de vivenciar o que pensava ter vivenciado. Um homem de riqueza incrível, e ainda assim, dominada pela simplicidade de um gesto. Uma humanidade simples. Os dias passavam numa rotina que nada parecia capaz de perturbar. Amina ia ao mercado todas as manhãs, vendia seus legumes e frutas e voltava à noite para seu apartamento apertado, onde sua mãe e seu irmão a esperavam. Mas estranhamente, uma persistente sensação de mudança pairava no ar. Às vezes, ela sentia como se estivesse sendo seguida, não por olhares curiosos ou hostis, mas por algo mais discreto, mais calculado. Uma sensação de observação quase imperceptível, mas sempre presente como um peso sobre seus ombros. Ela não contou a ninguém, mas não conseguia ignorar a sensação de que, de alguma forma, Gabriel Dufresne não a havia deixado em paz. Ele estava em algum lugar nas sombras, seguindo-a discretamente, sem que ela soubesse exatamente por quê. As ruas por onde ela andava todos os dias eram como um teatro invisível onde suas ações, por mais insignificantes que fossem, eram observadas, escrutinadas por olhos que ela não conseguia ver. Gabriel não era mais o homem que fora antes de se conhecerem. O homem que alguns dias antes havia caído em uma espiral de autodestruição por causa da traição que abalou sua vida pessoal e profissional. Aquele homem não existia mais. Amina fora uma luz em sua escuridão, um farol guiando um navio perdido. A simplicidade de sua ação o atingira mais profundamente do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. Ela não o julgara, não tentará entender quem ele era ou por que estava naquela situação. Ela simplesmente o ajudara. Ele não tinha o direito de deixá-la no escuro. Precisava fazer algo grande por ela, mostrar que era sincero, que não era o homem que fora antes. E então, uma noite, quando Amina voltava para casa após um longo dia, seu telefone vibrou em sua bolsa. Era uma chamada desconhecida. Intrigada, ela atendeu. Olá, ela disse, com o coração batendo um pouco mais rápido. Olá, Amina. Aqui é Gabriel Dufresne. Espero não estar incomodando. Gostaria de convidá-la para jantar. Sua voz, calma e serena, transparecia genuína preocupação. Quero que você venha trabalhar para a minha fundação. Acabamos de inaugurar um programa para ajudar jovens com problemas, e estou convencido de que você tem a coragem e a inteligência para fazer a diferença, ofereceu. A princípio, Amina hesitou. Era apenas uma jovem da vizinhança, uma garota que crescerá na pobreza, que passava os dias vendendo frutas e verduras em becos empoeirados e barulhentos. Nunca imaginara que alguém, especialmente um homem tão influente quanto Gabriel Dufresne, quisesse ajudá-la. Por que ela? Por que alguém como ele investiria em uma garota como ela? Não tinha experiência em caridade, nem formação acadêmica que justificasse tal oportunidade. Não entendia. Seus instintos lhe diziam para ter cuidado com aquela proposta inesperada. Já vira gente rica demais fazer promessas vazias sem ser nem um pouco cautelosa.
Mas Gabriel persistiu e após várias conversas em que lhe explicou seu projeto, ela começou a perceber a sinceridade de suas intenções. Ficou tocada pela maneira como ele falava do impacto social que queria ter, das vidas que esperava mudar. Gabriel, com sua gentileza e determinação, fez com que ela entendesse que acreditava profundamente na capacidade das pessoas, mesmo aquelas de origens desfavorecidas, de se reinventarem e mudarem o mundo ao seu redor. Não estou pedindo que você seja outra pessoa, Amina, ele lhe disse certa vez. Quero que você seja você mesma. Você tem uma perspectiva que poucas pessoas conseguem entender. Você vivenciou o que muitos outros jamais verão. E é essa experiência que pode mudar vidas. Gradualmente, Amina começou a ver as coisas de forma diferente. Finalmente aceitou o convite, embora com grande receio. Foi até o endereço que ele lhe dera, uma vasta mansão localizada fora da cidade. A viagem foi longa, e chegar àquele lugar suntuoso, quase surreal, a mergulhou em uma espécie de alienação. Longe dos becos que conhecia, dos prédios em ruínas e do barulho da cidade, a mansão parecia um mundo à parte. Grandes portas de madeira entalhada, jardins verdejantes, caminhos ladeados por estátuas. Tudo parecia vir de outro universo, um universo ao qual ela nunca pertencera. Gabriel a recebeu calorosamente sem qualquer julgamento. Ele a levou para dentro, onde explicou os objetivos de sua fundação. Uma organização que ele havia lançado recentemente para ajudar jovens de origens desfavorecidas a progredir. É uma luta que eu conheço bem, disse ele, olhando-a fixamente nos olhos. Eu vi em primeira mão como a sociedade rejeita os mais vulneráveis. Mas este projeto é mais do que apenas ajuda. É reintegração. Queremos dar a esses jovens a chance de reconstruir suas vidas, de recuperar sua dignidade. Amina, embora impressionada com a nova informação, sentiu uma certa excitação. Não fazia ideia de onde aquela aventura a levaria, mas a paixão nos olhos de Gabriel a tocou profundamente. Ela sabia que algo dentro dela havia mudado. Não era mais a jovem lutando sozinha para sobreviver. Agora estava se tornando parte de algo maior, um movimento que ainda não compreendia completamente, mas que sentia em seu coração. Com o passar dos meses, Amina, mesmo sem treinamento prévio, rapidamente se tornou uma das figuras centrais da fundação. Ela trouxe uma perspectiva única, moldada por suas próprias dificuldades e experiências, e uma profunda compreensão das realidades sociais. Gabriel, que via nela muito mais do que uma simples ajudadora, a apoiou incansavelmente. Ele sabia que ela não era apenas uma jovem do bairro, mas uma lutadora, uma pessoa de coração puro, pronta para lutar por um futuro melhor. Juntos, eles moldaram programas que alcançariam centenas de jovens, dando-lhes uma nova chance de sonhar, florescer e realizar. Mas, como em qualquer ambiente onde alguém se destaca, surgiram obstáculos. Começaram a circular boatos entre os colegas de Gabriel, murmúrios de ciúme e desconfiança. Como uma garota como ela pôde ser empurrada para o coração da fundação? Alguns insinuaram que sua posição privilegiada era resultado direto de seu relacionamento com Gabriel, que tudo se resumia a afeto, ganho pessoal. Amina sentia a tensão crescente ao seu redor e, pela primeira vez desde que entrará para a fundação, o peso de seu status especial começou a oprimi-la. Ela se questionava constantemente: sou boa o suficiente? Mereci esta posição? Sou realmente capaz? Esses pensamentos a atormentavam à noite, mas todas as manhãs ela se lembrava do motivo de estar ali, para ajudar, para mudar vidas, para dar uma chance àqueles que nunca a tiveram. Então, um dia, durante um jantar formal, Gabriel fez um anúncio que a chocou completamente. No meio da noite, enquanto os convidados já estavam sentados e as conversas fluíam, ele se levantou e falou. Um silêncio tomou conta da sala. Tenho o prazer de anunciar que, após cuidadosa consideração, decidi confiar a liderança da Fundação a Amina. O choque era evidente nos rostos de todos. Como um homem tão poderoso e respeitado pôde fazer tal coisa? Como uma jovem da rua pôde herdar tamanha responsabilidade? Os murmúrios se espalharam como uma onda. Amina, que estava sentada em uma mesa mais distante, sentiu o coração parar. Ela nunca havia considerado tal possibilidade. Levantou-se lentamente, caminhando em direção ao microfone. Os olhares de todos estavam fixos nela, alguns admirando, outros julgando. Mas ela se manteve ereta. Sua respiração ofegante, mas seus olhos demonstravam uma nova determinação. Ela falou emocionada, com as mãos trêmulas mas a mente lúcida. Não foi o dinheiro que me fez bem-sucedida, disse ela com uma voz firme. É o amor e a fé na humanidade. E é isso que deve guiar nossas ações. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da sala. Eu nunca quis esta posição por fama ou poder. Eu a aceito porque acredito no que fazemos aqui. Podemos transformar vidas.
Podemos dar aos jovens a chance de um futuro melhor, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que cada um deles saiba que sua história não termina onde começou. Os aplausos que se seguiram não foram os de uma multidão comum. Não, foram uma verdadeira homenagem à sinceridade e à força desta jovem, cuja jornada, doravante, representaria a esperança e a possibilidade de mudança. No dia seguinte, Gabriel e Amina descobriram que a sombra da inveja e da oposição começava a se estender para além dos muros da fundação. Um grande rival de Gabriel, comandado por empresários implacáveis, havia lançado uma campanha na mídia para desacreditar a imagem da fundação, e de Amina em particular. Tabloides, sites em busca da menor fraqueza e até mesmo algumas celebridades influentes que se consideravam moralistas começaram a distorcer a realidade, transformando-a em um fardo. Os rumores eram vis. Ela foi acusada de ter alcançado seu cargo apenas graças à sua ligação com Gabriel, insinuando que suas habilidades eram apenas a ilusão de um destino fabricado por um homem influente. Alguns artigos foram além, insinuando que sua ascensão ao poder foi, na verdade, uma manobra para controlar uma fatia significativa do mercado. A imprensa, ávida por sensacionalismo, reforçou a ideia com manchetes provocativas. Menina de rua se torna marionete de Dufresne, a mão amiga oculta de bilionário. Uma fundação construída sobre mentiras? Gabriel, que soubera dos ataques logo de manhã, entrou no escritório de Amina com uma expressão grave. Mas ele não estava lá para repreendê-la ou consolá-la. Estava lá para lhe mostrar que aquela tempestade, embora violenta, seria apenas temporária. Veja bem, Amina, começou ele calmamente, sentando-se ao lado dela, essas pessoas, essas empresas, não entendem o que estamos fazendo aqui. Elas querem semear a discórdia, mas não enxergam a verdade que carregamos. Não estamos fazendo tudo isso por nós mesmos. Estamos fazendo isso por aqueles que nunca tiveram uma chance, por aqueles que são invisíveis para o mundo. Amina, com os olhos cheios de angústia, olhou para ele, um pouco perdida nos tormentos que a assaltavam. Como enfrentaria aquela tempestade? Ela, que nunca almejara ser o centro das atenções, viu-se no centro de um conflito muito maior do que ela. Mas Gabriel, com um simples gesto, segurou-lhe a mão e em seus olhos brilhou uma determinação inabalável. Nada disso importa, disse ele com um sorriso tranquilizador. Temos algo maior do que tudo isso. E juntos continuaremos a mudar vidas. A verdade está do nosso lado, Amina, e nenhum boato pode apagar o que construímos. As palavras de Gabriel trouxeram uma serenidade que Amina jamais imaginou ser possível. Sim, era difícil. Sim, havia obstáculos. Mas ela se sentia pronta para enfrentá-los ao lado dele. Ele estava lhe mostrando uma forma de apoio que ela nunca conhecera. Não era apenas proteção. Era uma aliança, uma promessa de que ela nunca enfrentaria os desafios que a aguardavam sozinha. As semanas seguintes foram intensas. Juntos, eles superaram as tempestades da mídia, o que lhes permitiu se fortalecer e aprender a navegar em um mundo onde imagem e reputação pareciam mais importantes do que ações concretas. Gabriel usou sua influência para combater falsas acusações, enquanto Amina, com uma determinação renovada, falou publicamente para defender a verdade e restaurar a integridade da fundação. Mas, acima de tudo, eles permaneceram unidos, cada um oferecendo ao outro apoio inabalável. Além dos ataques externos, algo mais profundo se desenvolvia entre eles. Uma cumplicidade nascida do respeito mútuo, uma admiração sincera pelas lutas que cada um havia enfrentado e uma compreensão tácita do que o outro carregava consigo. Ambos eram sobreviventes de suas próprias guerras interiores. Amina, uma jovem que após crescer na pobreza e na violência, aprenderá a lutar por sua família. Gabriel, um homem destruído pela traição e pela perda, que encontrara um novo propósito na vida graças à pessoa que encontrara por acaso em um beco escuro. Com o tempo, esse vínculo se fortaleceu, entrelaçando-se ao trabalho diário, mas também à vida pessoal. Passavam horas discutindo suas visões para a fundação, imaginando novos programas, desafiando a si mesmos e ajustando suas estratégias. Mas, além de tudo isso, aos poucos, descobriram um ao outro. Gabriel aprendeu a conhecer a corajosa, mas também frágil Amina, e Amina começou a entender que por trás daquele homem poderoso havia também um ser humano, profundamente marcado pelas dificuldades, mas mais determinado do que nunca a mudar o mundo. Logo perceberam que uma conexão mais profunda os unia, uma espécie de destino que os unia, muito além de seu status social ou passado. Era um vínculo invisível, mas poderoso, como se o mundo os tivesse colocado naquele caminho para se ajudarem, para se salvarem. Amina, a pobre menina que numa noite de inverno estendera a mão a um homem perdido na rua, era agora a fundadora de uma instituição de caridade global.
Um símbolo de esperança para milhões de jovens em dificuldades. Graças a Gabriel, ela não só encontrara uma causa a qual se dedicar, mas também um propósito na vida, um verdadeiro significado. Quanto a Gabriel, esse homem poderoso e influente, encontrou uma forma de paz interior ao estar ao lado da mulher que, sem saber, o salvara de si mesmo. Ela lhe devolvera a confiança, a fé na humanidade que ele havia perdido depois de tantas traições e decepções. O destino havia mudado. Amina não lutava mais sozinha. E Gabriel, embora continuasse sendo um empresário de sucesso, havia encontrado um novo caminho, um caminho de redenção e esperança. Tornaram-se parceiros na vida e na missão. Juntos estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que o mundo lhes lançasse, sabendo que enquanto estivessem juntos, nada os deteria. Suas vidas, antes marcadas pela dor, haviam tomado um rumo decisivo, e o destino os unira indissoluvelmente. Nunca os abandonou.